Oi, meu nome é Radassa e eu criei esse canal com o intuito de agregar na vida de vocês um pouquinho das coisas que eu me interesso. Lembrando que eu não sou expert em nada e o sofá daqui, eu tô sentada aqui, eu tive que tirar ele do lugar porque eu tô terminando de pintar esse quadro. Ignore isso, por favor. Ignore essa bicicleta também, se possível. Enfim, é o seguinte, o tema de hoje, eu vi que as pessoas estão comentando muito na internet sem saber muito bem o que está acontecendo. Que é sobre, se você ler o título, a taxação que o governo Trump quer impor nos produtos brasileiros exportados para lá. Se você não sabe o que significa isso, é basicamente assim. Vamos supor que você exporta uma blusinha para os Estados Unidos. Em cima do valor que você sugeriu para o cliente americano, o governo de lá vai colocar mais 50% em cima do seu produto. Ou seja, você vai ter muita concorrência. Seguramente o seu cliente não vai querer comprar na sua mão porque não convém, está muito caro. Ele vai buscar outros fornecedores, entendeu? É bem dividido, né? Direita e esquerda. A direita está dizendo que a culpa é do Lula, porque na última reunião do BRICS ele fez um comentário e o presidente dos Estados Unidos não gostou nada e revidou e ameaçou ele em colocar a taxação de 50%. Ok. E o outro lado, a esquerda, diz que a culpa é do presidente Bolsonaro. Dizem que eles são amiguinhos e ele está fazendo isso para proteger o presidente Bolsonaro. Que ele fez uma carta, inclusive, né? Muitos de vocês viram essa carta ou escutaram falar dessa carta. Que ele elogia o Bolsonaro e diz que é uma perseguição às bruxas e que foi o mesmo que aconteceu com ele, blá blá blá. É muito inocente acreditar que ele está defendendo os interesses do Bolsonaro ou do Brasil, porque ele quer ver o Brasil prosperar. Os políticos, nenhum se preocupa com outros, nenhum. Cada um se preocupa com o seu bem próprio. Ele não está preocupado com o Brasil, muito menos com o Bolsonaro. Como vocês da esquerda mesmo dizem que o presidente Lula disse que o americano pensa nele em primeiro, nele em segundo e nele em terceiro, ou não? Então não tem sentido que essa taxação foi baseado, né, em português, na amizade do Trump com o Bolsonaro. Enfim, mas e aí, Radassa? Então, se não é pela suposta amizade deles, por que então? Antes da gente ir mais profundo nesse buraco, né, eu gostaria de fazer um comentário com vocês, um fato histórico que aconteceu não só no Brasil, mas em muitos países latino-americanos, que foi na última ditadura militar que teve no Brasil, na Argentina e em outros países. Por coincidência, foi patrocinada pelos Estados Unidos. E você fica se pensando, mas por quê? O que eles ganham com isso? Por que eles iam gastar dinheiro em uma ditadura em países de terceiro mundo? Nesse momento, o comunismo estava ganhando força, ele estava ganhando popularidade. E foi uma maneira deles controlarem isso. Enfim, esse é das hipóteses que dizem, né? Tem outras. Ok, você fica se pensando, estranho. Sim, você sabe que os Estados Unidos é um país imperialista. E ele está há muito tempo dominando o mundo, vamos dizer assim. Ou seja, a moeda dele é forte, a gente precisa ter como base de comparação para saber se sua moeda está desvalorizada ou não, enfim. E o poder de compra também deles é bastante forte, a cultura deles também, né? A parte cultural, a gente consome muito conteúdo como música, filmes, séries, e na grande parte desse conteúdo que a gente consome, eles deixam bem claro que é um país maravilhoso, eles fazem propaganda. Eu tenho mais eles como uma marca do que um país em si. E a gente tem aquela ilusão, quem nunca pensou em morar lá? Nem quando você era pequenininho, de ver séries e tudo mais. Quase
todo mundo já pensou em morar lá, por que todo mundo quer ir morar lá? E muita gente já perdeu a vida, né, na fronteira para poder entrar lá. Ou seja, é um país bem cobiçado. E, como a gente sabe, nenhum império dura por muito tempo. Nenhum na história durou por muito tempo. E os Estados Unidos, o que a gente vê, o Trump tá com medo, né? Ele se sente ameaçado. Ele não quer que essa fase deles termine. Quem queria? Se fosse a gente no Brasil, a gente ia querer também? Não. Mas enfim, não é defendendo. E aí, ele está se sentindo ameaçado com esse novo grupo, o BRICS. Os países que compõem esse grupo, eles têm muita população, tem muita gente. É muita gente, cara. Ó, Índia, China, Brasil, Rússia, é muita gente. E eles chegaram a cogitar na hipótese de criar uma nova moeda. E o Trump não gostou nada disso. Ele sentiu isso como uma ameaça. Entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? E isso tudo vai ajudar na campanha do Lula para 2026. E para quem não sabe, o presidente Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado, supostamente. E isso agrega mais na campanha do Lula, né? Porque a gente sabe que o governo do Lula não é nem um pouquinho bom. Tá, Radassa aí. E a partir do mês de agosto, se isso acontecer, se o Brasil não negociar, o que vai acontecer? Bom, o que pode acontecer é que a maioria dos produtores vão preferir deixar seus produtos no Brasil. E a princípio vai ter muito produto para pouca demanda. Com isso, o preço para o brasileiro vai diminuir. A carne, essas coisinhas que eles exportam. Você deve pensar que isso é uma maravilha, você não vê nada de ruim. Mas com o tempo você vai sentir no bolso, sendo CLT, trabalhando para o governo, não importa onde, você vai sentir no bolso. Por quê? Vai entrar menos dólar no Brasil, a moeda brasileira, o real, vai se desvalorizar em relação ao dólar, né? Vão imprimir mais dinheiro brasileiro, mais real, e a inflação vai aumentar. Foi o mesmo que aconteceu na Argentina nesses últimos anos. Entendeu? Entendeu como... É tipo efeito dominó, uma coisinha de nada desencadena várias coisas. Assim que é isso, gente. Eu joguei dados, você, com esse dado, você limpa. Brincadeira. Mas é algo de se pensar que não vale a pena brigar com um amigo, com um vizinho por causa de político. Não vale a pena. Enfim, quem sou eu, né? Beijo, obrigada pela audiência, até a próxima.